Vamos ler nessa tarde 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, começando no versículo 1, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza aos homens, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, por enquanto, até aqui, vamos ler e contamos muito com a ajuda do Senhor em mais essa consideração da sua palavra. Então, o versículo 1 desse capítulo foi o versículo que iniciamos o nosso estudo sobre andar, de maneira a agradar a Deus, sermos agradáveis a Deus, aquilo que fazemos de tal maneira que possamos ser agradáveis a Deus. Então, nós vimos algumas coisas nesse tema. Obviamente, tem muitas outras coisas que a Bíblia nos ensina, que são coisas que são agradáveis a Deus, coisas que fazemos, mas nós estamos frisando mais aquilo que somos diante de Deus e não aquilo que fazemos. Tem outras coisas nesse aspecto. Então, agora, nesse contexto aqui, nós só consideramos no primeiro estudo só o versículo 1, quando o apóstolo está dizendo como receberam algo que Paulo já havia ensinado a eles, já havia ensinado sobre como andar e agradar a Deus. Eles estavam fazendo, versão atualizada diz, e efetivamente estáis fazendo, mas ele está rogando que eles pudessem progredir cada vez mais nesse propósito de viver de maneira a agradar a Deus. Mas Paulo, ele vai continuar, acredito eu, falando, com certeza, falando de um aspecto direto que eu creio que ele já tinha ensinado os irmãos em Tessalônica sobre isso, como ele vai dizer no verso 2, porque vós mesmo bem sabeis que mandamentos, que ordenanças vos temos dado pelo Senhor Jesus. Vós sabeis. Era algo que ele já tinha falado para eles, quando ele esteve ali em Tessalônica. É um assunto, o que Paulo vai tratar aqui, e repito, que certamente ele já tinha ensinado de uma maneira pessoal, e agora ele vai repetir esse ensino através dessa carta. É um assunto que Paulo tratava
parece que nas igrejas, principalmente, vou chamar assim, porque a Bíblia assim chama, a igreja dos gentios, aqueles que vinham das nações, né, dos gentios, que eram acostumados com a idolatria e com o culto a ídolos, que envolvia prostituição, que envolvia tantos pecados nessa área. Então, uma preocupação sobre esse assunto. E assim, alguma coisa que ele ensinou, mas ele vai trazer para os Tessalonicenses. Também ele trata disso na carta aos Coríntios, que também era uma igreja de gentios, principalmente. De certa forma, ainda que não tão direta, ele fala disso em outras epístolas, Efésios e outras cartas sobre Romanos, a carta aos Romanos. Então, que assunto é? Verso 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação. 3 vezes nesses versículos que lemos, ele fala desta santificação. Versículo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, outra versão vai dizer o seu corpo, em santificação e honra. E o verso 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, sem dúvida, esse é um assunto que faz parte do tema que estamos desenvolvendo. Como é que podemos viver de modo a agradar a Deus? O que é algo agradável a Deus? A nossa santificação. Santificação, ela tem o sentido também de uma separação daquilo que é comum, imundo, imoral. Tem o sentido de uma purificação, purificar, lavar, né? Tem esse sentido de ter uma vida, vamos dizer assim, limpa, em coração, né? Bem-aventurado os limpos de coração, mas também nos atos, logicamente, o exterior vai refletir o interior. Então, a santificação. Agora, a santificação, ela tem vários aspectos. Não é só esse que ele trata aqui, que é o que ele trata, é o que nós vamos pensar um pouquinho. Mas a Bíblia mostra que todo salvo, ele é santo. Já estamos numa posição de santos. Tanto é que Paulo, escrevendo, por exemplo, a sua carta aos Romanos, a carta aos Efésios, e outras mais, ele se dirige aos santos. Santos que estão em Éfeso, aos santos que estão, santos e fiéis, né? Em Colossos, em Roma. Então, todos os salvos estamos já numa posição de santos, porque nós já pertencemos a Deus, já somos separados para Ele. Estamos nessa posição. Também existe uma certeza, uma realidade, que um dia futuro, na vinda do nosso Senhor, que nós vamos ser transformados. E aí nós estaremos na plenitude dessa santidade. A gente, embora somos chamados de santos, estamos nessa posição de santos, nós temos consciência que o pecado ainda nos perturba, nos atormenta, que nós temos que dizer não, muitas vezes não a toda tentação, porque ela existe e nós estamos sujeitos a cair, temos que dizer não às vozes que nos chamam, temos que dizer não. Nós estamos sujeitos, mas vai chegar aquele dia glorioso, maravilhoso, quando nós seremos transformados na ressurreição, no arrebatamento. Nós vamos ter os nossos corpos transformados à semelhança do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. João, falando de certa forma
disso, na sua primeira carta, ele diz, 1 João, capítulo 3, ele diz assim, já vou para o verso 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, seremos semelhantes a ele, falando para os salvos. Agora, nós já somos filhos de Deus, só os salvos são filhos de Deus, mas ainda nem se manifestou o que havemos de ser, algo muito mais sublime, porque nós vamos ser, quando ele se manifestar, Cristo se manifestar, seremos semelhantes a ele. Paulo também escrevendo aos Filipenses, ele diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, ele diz, transformará o nosso corpo abatido, esse corpo sujeito ainda também ao pecado, a semelhança do seu próprio corpo, a semelhança dele, e segundo a eficácia, o poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas. Então é vamos dizer assim, nós estamos desde agora numa santidade posicional, somos santos, Deus nos vê, os salvos, já como santos, não estamos falando no sentido religioso que a religião romana fala, fulano são, não é só alguns, não são só aqueles ciclano, fulano, beltrano que são santos, mas todos os salvos estão já nessa posição de santos. E temos uma esperança no sentido, uma promessa de que nós seremos transformados. Uma santificação plena. Posicional, mas uma santificação plena, porque havemos de ser como ele é. Mas nesse intermédio de sermos santos em posição e sermos futuramente santos por uma transformação que vai ser efetuada em nós na vinda de Cristo, vamos ser transformados e assim plenos dessa santidade, nunca mais haveremos de pecar, nunca mais. Nós não seremos como Adão antes de pecar, nós seremos como Cristo, que nunca pecou e nunca mais vamos pecar. Adão, antes de pecar, embora não tivesse pecado, estava sujeito ao pecado e pecou. Mas nós não seremos simplesmente igual a Adão. Nós somos a raça do verdadeiro homem novo. Nós agora estamos aguardando a plenitude da salvação, a plenitude também, vou dizer assim, da santificação. Mas enquanto isto, o que a palavra de Deus nos exorta? É que nós possamos viver na prática da santificação. Ou como alguns dizem, nós possamos viver uma santificação progressiva. Quando nós fomos salvos, então somos santos, em condições agora de vivermos uma santidade prática. Eu volto aqui, eu ia saindo, mas já voltei, em 1 João, quando ele diz, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, qualquer que tenha essa esperança de ser como ele é, o que ele diz? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Embora a palavra santificação não esteja aqui, mas é uma palavra que dá o sentido sinônimo, quase podemos dizer, de vamos ser como ele é. Então, desde agora, eu sabendo que assim eu serei, então purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Já estamos nesse processo progressivo, nesta prática de purificação. Então, voltando para 1 Tessalonicenses, então o apóstolo Paulo,
ele vai falar disso. Essa frase de 1 Tessalonicenses 4 e o verso 3, essa primeira frase, ela ficou assim na minha mente, né? Eu ia na rua, andando, né? Recente agora, porque estava estudando. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Puxa, isso é muito profundo, é muito solene, é uma coisa assim, se eu posso dizer, muito pesada, não no sentido de pesado, mas uma coisa de peso. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus. 2 vezes Paulo usa nessa primeira carta aos Tessalonicenses essa expressão. No capítulo 5 e versículo 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então Paulo, ele está, como que ele dizendo aos Tessalonicenses: olha, vocês estão interessados em agradar a Deus? Vocês estão interessados em fazer aquilo que Deus aprecia? Bom, então, quer saber a vontade de Deus? Olha, é o seguinte, vou para o verso 18 primeiro, do 5. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus que vocês não sejam murmuradores. É a vontade de Deus que vocês não sejam ingratos, que vocês não fiquem assim. É a vontade de Deus que nós demos graças em tudo. Essa é a vontade de Deus. Mas no capítulo 4, ele está falando desta maneira de viver, deste andar que agrada a Deus, e vocês bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, e aí ele diz, porque esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. E eu entendo, como eu já disse, que a santificação vai ter vários aspectos, mas é interessante o aspecto que Paulo usa aqui. Qual é a maneira prática de santificação que nos é mostrado aqui, no próprio versículo? Então, é como se Paulo estivesse dizendo, e está dizendo, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora, como que vocês vão fazer isso? Como vocês vão se santificar? Na prática, somos santos, seremos santos, né? Somos santos, há um futuro glorioso para nós, vamos ser santos no sentido pleno, mas a vontade de Deus é a nossa santificação. Está falando agora do aspecto prático. A vontade de Deus é que nós vivamos uma vida de santidade. A vontade de Deus é que nós nos abstenhamos daquilo que é pecaminoso, daquilo que é imundo, daquilo que é mundano. Então há vários aspectos dessa santificação, mas qual ele trata? Essa é a vossa santificação, ele diz, que vos abstenhais da fornicação, ou da prostituição, como diz outra versão. Que vos abstenhais. Vos abstenhais. Abster aqui é guardar-se, refrear. Se refrear. Refreie isto. A palavra fornicação ou prostituição é a palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia. Sim, é disso que ele está tratando aqui, como também ele trata disso na primeira carta aos Coríntios. A gente vai dar uma olhada lá. A santificação é nos abster. Há outras coisas, repetindo, mas parece que esse é o assunto mais atual em todas as épocas para o crente. Deu para entender isso? É o assunto que sempre é o que mais aflige, ou que mais assedia o crente. Homens e mulheres. Homens e mulheres. A pornografia. O sexo ilícito. A lascívia. A ocupação da nossa mente, dos nossos olhos
dos nossos ouvidos e que também sai pelos nossos lábios, pela nossa boca, aquilo que é imoral, aquilo que é lascivo, né? Aquele desejo carnal pelas coisas. Nós somos tentados a isso, e muito mais nos nossos dias, talvez, do que sempre foi. Mas é interessante que isso, desde o Velho Testamento, nós vemos exemplos de como a imoralidade sexual, ela rondava. Temos falado hoje pela manhã, não falando disso, mas do caso de Davi. O caso de Davi. Quem conhece a história, ou quem leu hoje, quis ler, pode ler depois, 2 Samuel capítulo 11, Davi não foi para a guerra, deveria ter ido. Ficou no seu palácio. Sabe, Davi não tinha internet. Davi não tinha redes sociais, não tinha televisão. Não tinha, talvez, obviamente, nem revistas dessa coisa, mas ele tinha o seu Netflix, sim, ele tinha o seu YouTube, sei lá onde, enfim, esses lugares, seus sites. Ele saiu lá no palácio, ele está olhando para o lugar aonde eu acho que ele sabia que as mulheres se banhavam lá. Eu não sei por que ele foi lá. Será que não foi uma inclinação do seu coração e ele viu lá, ou coincidentemente também, pode ser, e ele sai lá e vê uma mulher se banhando e ele é atraído. Então, ele pergunta daquela mulher. Então, você percebe que agora já não ficou só na área, eu vi sem querer. Acontece, ainda mais nos nossos dias. Temos que tomar cuidado. Talvez eu devo falar isso aqui agora, porque eu vou esquecer depois, e não está assim tanto no nosso assunto. Mas as mulheres, principalmente as santas mulheres, aquelas que já são santas porque são salvas, as irmãs, elas devem se preocupar da maneira de se vestir, porque elas podem estar despertando nos homens do mundo, e não só do mundo, uma lascívia, um desejo que não é conveniente. E, de certa forma, ela é culpada. Eu não estou dizendo que Betseba era culpada. Eu acho que ela nem sabia que o Davi estava olhando. Mas as irmãs, as mulheres, se tornam culpadas também quando elas exibem de uma maneira sensual o seu corpo. Não precisa nem estar mal vestido, assim, mostrando literalmente o corpo. Às vezes, algumas vestes é suficiente para mostrar as suas curvas, para mostrar os seus contornos, para mostrar aquilo que não deveriam mostrar. Entende o que eu estou dizendo? Mas os irmãos, os homens, os varões, e eu estou falando mais com os crentes, porque ele diz no versículo 5, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Não é um assunto que nós vamos tratar com os lá de fora. Nós não podemos chegar para as mulheres lá do mundo e nem para os homens do mundo. Até podemos dizer que Deus condena essas coisas, mas não vamos exigir deles. São os gentios, eles não conhecem a Deus, mas nós conhecemos a Deus. Então, as irmãs devem saber como se comportar nesse sentido, nas reuniões, no seu serviço, na rua, onde tiver. Não estou falando aqui de essa veste ou aquela. Você olha no espelho e você vê. Você sabe se a sua veste vai provocar ou não. Você estaria contribuindo para a santificação ou contribuindo para a prostituição, para os olhares impuros, para os olhares cheios de adultério, como Pedro diz na sua carta. Enfim, os homens, nós devemos, eles abster-se da fornicação, abster-se. Qualquer tipo, essa questão de fornicação, ou prostituição, ou porneia, não é só o ato fora do casamento, né? Paulo vai falar disso lá em 1 Coríntios 6, é interessante. Ele fala justamente antes de falar do casamento, né?
antes do casamento. Capítulo 7 ele entra no assunto de casamento, mas no capítulo 6 ele fala da santificação, ou fala da prostituição, e quando chega no capítulo 7 ele até diz, e eu estou dizendo isso para explicar um ponto, ele até diz, quanto aos casados, digo não eu, mas o Senhor, e ele vai ensinando, ele diz que por causa da prostituição, a mesma palavra, por causa da porneia, tenha cada um a sua própria mulher e cada um o seu próprio marido. Pronto, está definido. O que quer dizer isso? Há um lugar, há um ambiente onde o relacionamento sexual é permitido e abençoado. É no casamento. No casamento. Marido e mulher. Pronto. E ele vai continuar dizendo ali em 1 Coríntios 7 que o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à mulher. O corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido. Como assim? Agora o meu comprometimento, o meu compromisso é com a minha esposa. Eu não vou usar o meu corpo de uma maneira que eu vou desagradar. E vice-versa. Mas existem muitos aspectos da prostituição, da fornicação, da pornografia. É qualquer ato relacionado com a imoralidade sexual, com a impureza, fora do casamento. Ainda que até mesmo no relacionamento marido e mulher pode acontecer coisas que também não é da vontade do Senhor. Eu não vou descer nos detalhes, não vou entrar nos detalhes. Mas o que eu estou colocando aqui para nós é que existem muitos aspectos, né? Existe o ato fora do casamento entre duas pessoas solteiras, é chamado na Bíblia de fornicação ou prostituição, o ato sexual entre pessoas solteiras, não casadas, o ato sexual entre um casado, um casado e o outro solteiro, né? Um que é casado é adultério, mas também existe, pornografia, é também fornicação, é também prostituição, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, isso é condenado por Deus no Velho e no Novo Testamento. O incrível que parece que não, mas existe relacionamento com animais, bestialidade, é condenado na Bíblia. Obviamente, isso são as maneiras mais agressivas dessa área, mas existe também essa questão na lascívia, apenas na contemplação dessas coisas. Então, é possível você não estar praticando nenhum desses atos, graças a Deus por isso, mas ainda assim está errando nessa área. Como? Então, o Senhor Jesus Cristo disse que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, né, já cometeu adultério, né, no seu coração com ela. Então é possível, e como isso existe, e como nos nossos dias a gente tem visto falar, né, pessoas que estão viciadas nisso, e crentes, muitas vezes, que estão viciados mesmo na pornografia. Talvez não estão praticando o ato lá fora. E, de novo, eu não vou entrar, irmãos, em muitos detalhes. É só assim, eu vou estar só ventilando um pouquinho isto. Mas podemos estar pecando com os olhos, olhando o que não convém. E, obviamente, isso não vai afetar só os olhos, vai afetar o coração, vai afetar o íntimo, vai afetar a vida de santidade. A vida espiritual é totalmente arruinada por esse tipo de prática, né? Na minha adolescência, felizmente, havia revistas, né? Hoje tem muito mais facilidade. Hoje você não precisa
nem sair do seu quarto, né? Quem tem celular? Quem não tem? Boa, obrigado. Você não tem. Seu pai é sábio. Sua mãe também. Né? Quem tem Wi-Fi? Tá certo? Estão entendendo? Está na mão. Está fácil. E nós somos assediados diariamente. Nós, quando menos vemos, está vindo uma propaganda ali, infiltrando, tentando. Às vezes está consultando uma coisa, vem outra. E quem não é tentado? Estamos sendo diariamente assediados por essas coisas. Então, eu não estou falando aqui que precisamos tomar cuidado. Isso tudo é pornografia, a lascívia, o desejo incontrolado, essa paixão da concupiscência, como ele diz no versículo 5, né? Essa paixão, esse desejo, parece que quer ver, quer saber o conteúdo daquilo. Isso tudo é erro, óbvio, é pecado, é disso que nós temos que nos abster, de tudo isso, porque isso pode progredir, né? Então, de tudo que se deve guardar, diz Salomão em Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas ou as fontes da vida, as decisões. Se entra por aqui, vai entrar aqui no coração. Entra pelos olhos e também pelos ouvidos, porque nós ouvimos. Então, vai entrar. E isso vai ser, como diz o Senhor Jesus Cristo, é da boca do homem, né? Não é o que entra pela boca. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai do seu coração, não é isso? Estou citando Mateus 15, Marcos 7, tanto faz. E ele diz, porque do coração do homem procedem. E aí ele vai dizer muitas coisas. E entre essas coisas ele vai dizer o adultério, os adultérios, a prostituição, a lascívia, a imundície, vem de dentro. Vem de dentro do coração. Isso, vem de dentro. Mas como que elas entram lá? Será que quando Salomão diz de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ele não está pensando também, não podemos aplicar também nisto, guardar o coração, não deixar que essas coisas entrem no coração, mas como vão entrar? Nós vamos colocar lá, vem na nossa mente, nós vamos ver e vamos... Então há uma luta, a luta contra a prostituição, a pornografia, ela começa na nossa mente, nós temos que começar aqui, na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior, resistindo, combatendo maus pensamentos, mas tem que também lutar nos olhos, não desviar os olhares. Qualquer que atentar para uma mulher, o Senhor disse, atentar, veja, não é olhar no sentido de... Eu só estou falando uma coisa que todo mundo já fala e todo mundo sabe. Às vezes não tem como você evitar aquilo que chamamos o primeiro olhar, mas está dizendo atentar para uma mulher. Então, estou lá, seguindo com os olhos. Diz Jó, fiz um concerto com os meus olhos. Como o poria numa virgem? Nós temos que fazer um concerto com os nossos olhos. Fazer um pacto. Eu não vou pôr. E aí vai chegar momentos que, sem você querer, você vai ver. É disso que eu disse que as irmãs cristãs não devem ser culpadas, de despertar a sensualidade, a lascívia nos homens. Eu não sei se... Acho que podemos dizer também que os homens podem fazer isso. Acho que sim. Com certeza sim, né? As irmãs podem dizer melhor que isso, que eu, né? Mas acredito que os homens também têm que tomar cuidado em não despertar certos desejos carnais, lascivos nas mulheres também. Acho que isso é para todos, sem dúvida. Mas parece que pesa mais no lado feminino, né? Acho que o homem é mais atraído ainda a isso aí. Então, nós precisamos, como ele diz aqui,
a vontade de Deus, a vossa santificação, vos abstenhais. Aí o verso 4 diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu sei que a outra versão traduz por corpo, e eu concordo, eu creio que é isso que ele quer dizer. Cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, de uma maneira pura, né? Saiba possuir, aprenda a possuir. Sabe, é uma coisa que nós temos que saber, desenvolver, aprender. Nós temos que treinar, disciplinar o nosso corpo. E começa com a mente, continua, né, com os olhos, evitar, com não ouvir, não querer ouvir, para que a gente possa saber usar o nosso corpo em santificação e honra. Tem outras interpretações, aqui eu não vou ficar entrando em muitas coisas assim, não precisa, mas eu acredito que é um bom conselho a gente saber usar o nosso corpo em santificação e honra, né? Irmãos e irmãs, não nessa prática. Estou me lembrando do livro de Cantares, que lá no fim de Cantares, ele diz, eu vou ter que ler, né? Até porque isso me veio agora, e eu acho que dá para nós ligarmos isso daqui. Cantares, é o último capítulo, eu sei que é, capítulo 8. Tem várias coisas ali que é interessante, mas vamos ficar só com esse ponto aqui. Eu vou ver se eu acho. Será que não é o 8? É o 8 mesmo. Verso 8 e 8. Ele diz assim: temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Aí a resposta é: se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Aí a esposa diz, ou a noiva diz: eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Interessante, é difícil, mas o que eu quero colocar é o seguinte: ele diz, nós temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios, ela vai ter ainda. Ela vai se desenvolver, ela vai se tornar uma mulher no seu corpo, no seu físico. Ele diz: que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? Que nós vamos fazer quando chegar esse momento? Ou agora ela é uma mulher. Então ela responde: se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Eu vou fazer uma aplicação aqui. Se ela for um muro é uma coisa cercada, fechada. Então dá para se fazer um palácio. Mas se ela for uma porta, ele diz, se ela for uma porta, então cercá-la-emos com tábuas de cedro. A diferença entre um muro e uma porta é que o muro, se você quiser entrar, vai ter que pular. A porta é um entra e sai. Então parece que ele está dizendo, se a nossa irmã, quando ela ficar mulher, ela for um muro, que bom, ela está se preservando, ela está se guardando. Então nós vamos, porque ela diz depois, eu sou um muro. Eu sou um muro. Quer dizer, ela era uma decente. Ela não estava aberta para tudo e para todos. Ela não estava, pode vir, que é porta aberta. Não, eu sou um muro. Agora, se for uma porta aberta, vai ter que fechar com tábuas de cedro. Não vamos, talvez os pais vão ter que ter um cuidado maior. É duro isso aqui, é ruim de falar isso. Mas, enfim, eu estou usando isso aqui, acho que para mostrar que é uma escolha. É algo que a gente pode, né, saber usar, como voltando para 1 Tessalonicenses 4:4, o nosso vaso, esse utensílio, esse corpo, em santificação e honra, de uma maneira honrosa, não desonrosa. Lá em Cantares mesmo, o noivo podia, o esposo podia dizer, noivo, esposa, jardim fechado és tu, jardim fechado. Não é o meu amado vai entrar no jardim. O meu amado vai
comer dos frutos. O meu amado era jardim fechado para os outros. Era para o amado dela. Eu sei que isso tem muitas aplicações, mas vamos aplicar no nosso contexto. A mulher tem que ser um jardim fechado, se guardar para o seu amado quando chegar o momento, quando chegar a hora, quando chegar o dia. Mas eu acho que podemos dizer para o homem também isso, né? Vamos parar de ser agora assim machista, que o homem pode fazer o que quiser, porque ele vai fazer com a filha dos outros. Não é? E quando for a sua filha, você não vai querer. Então vamos dizer que isso aqui é para todos. Eu acho que o homem também tem que ser um jardim fechado nesse sentido. Tem que ser um jardim fechado. E ele ter a sua esposa no seu momento. Eu dou graças a Deus, não porque eu talvez até foi por receio e falta de oportunidade, mas graças a Deus eu fui mantido puro nisso. Eu só tive até hoje uma mulher, né, que é a minha. Então, mas eu não me glorio nisso, não estou me gloriando, porque eu sei que se dependesse de ter mais oportunidade, certamente eu teria caído também. Então, eu não estou aqui me gloriando nisso. Mas dou graças a Deus hoje, né, que Deus me preservou, apesar de ser quem eu sou. Deus me preservou. Mas tudo bem, se você não foi isso, não é que não tem problema. Arrepende, confessa, converte, se guarda. Não vamos olhar tudo, eu quero só pensar só mais uma ou duas coisas para terminar. Eu sei que esse assunto é muito vasto e não dá para falar tudo. Mas o verso 6, já pulando para o verso 6, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Na verdade, é bem melhor a tradução, é ninguém oprima ou engane seu irmão nesta matéria ou nesse negócio. Querendo dizer desse perigo que pode ter, infelizmente, até entre os irmãos, nessa matéria. Essa palavra engane, que eu não lembro como que é traduzida na versão na outra, mas ela tem o sentido de querer levar vantagem. De querer levar vantagem. Ninguém queira levar vantagem do seu irmão nesse negócio. Talvez de cobiçar a esposa, ou tratar, ou quem sabe, filhas. Não, porque Deus é julgador dessas coisas. É duro falar, mas quantos crentes, quantas igrejas têm sido estragadas por causa não do que acontece lá fora com um ou outro irmão, mas do que acontece lá dentro. E irmãos oprimindo outros, acho que é oprimindo, né? Ninguém oprima, né? Mas a ideia é ninguém oprima e engane. A ideia é de ninguém queira tirar vantagem disso, aproveitar de uma situação. Oi? Defraudar, tirar vantagem, levar vantagem, isso, defraudar, tá certo. Ele diz, por quê? Verso 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, isso é imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Rapidamente, irmãos, 1 Coríntios, e vamos terminar, 1 Coríntios capítulo 6. Na verdade, esse assunto é um assunto que poderia em si só ocupar alguns estudos. Não sou muito bom para fazer isso, não seria a melhor pessoa, com certeza. Mas, sem dúvida, é um assunto amplo. Mas 1 Coríntios capítulo 6, sem lermos tudo, vamos direto para o verso 18. Vamos direto para o verso 18. O que eu quero mencionar para terminar? Esse é um assunto sério, esse é um assunto real, lógico, esse é um assunto atual, mais do que sempre foi, é um assunto que nos assedia diariamente, nos rodeia todos os dias, tá assim, ó,
batendo na nossa porta, na rua, dentro de casa, e às vezes até na igreja, num sentido de vestes. Então é um assunto difícil. Então, aí, ele diz assim no verso 18 aqui de 1 Coríntios 6, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Lógico que sabem, é uma pergunta retórica, que habita, o Espírito Santo que habita em vós, é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Algumas versões terminam aí. Mas o que ele manda fazer com relação à prostituição, à pornografia? Vai lá, dá uma espiadinha só. Não, ouvi um pouquinho, não tem problema. Ele diz, foge, fugir. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, foge das paixões da mocidade. Foge. Isso me faz lembrar, eu não vou ler porque é conhecido, os irmãos podem ler em Gênesis 39, sobre José. Duas coisas interessantes ali sobre José. Todos sabem que José era um moço, um jovem, saudável, bonito, provavelmente um corpo até, talvez assim, no vigor da sua mocidade. Escravo, levado como escravo. A mulher de Potifar coloca os olhos nele, sabem disso? E ela fala com ele, deita comigo. Deita comigo. Nunca vou fazer isso contra o meu Deus e contra a confiança do meu Senhor, o Potifar. Mas o que é interessante é duas coisas que acontecem. Diz o texto que dia a dia, ela falava com ele. E ele ignorava. E ele fazia de conta que não era com ele. É isso aí. Dia a dia, a pornografia vai falar conosco. Dia a dia nós vamos ser assediados e nós temos que falar, não é comigo. Não é para mim. Mas chegou um momento mais crucial. Chegou um momento que ela agarra ele. E o que ele faz? Foge. Foge da idolatria. Não pense que somos fortes o suficiente para chegar perto e dizer, deixa eu dar uma olhada nisso. Só de fazer isso já caímos. Mas não pense que você é forte o suficiente. Aquilo não vai ficar só nisso. Se você não ignorar, você vai ser vencido por essa situação. Se já está escravo disso, roga a Deus, roga ao Senhor. Não descanse enquanto o Senhor não te libertar, porque não tem assim uma saída a não ser para cima, a não ser buscar de todo o coração o Senhor. Um vício, ele só pode ser substituído, né? Isso é até uma questão, não é só disso, qualquer outro, por alguma outra coisa que ocupe. Vou dizer assim, um costume só pode ser deixado para lá se você substituir por outro costume. Deu para entender isso? Então, um vício, seja pornografia, seja droga, seja bebida, seja jogo é vício, né? Eu brinquei ontem, tá, irmãos? Vamos jogar? Aí a minha, né, não deixaram nem falar, né? Falei, não vou jogar, não. Só brincadeira. Eu ia falar, a irmã falava, a sua religião não permite, né? Eu falei, olha só, ela já sabe antes de eu falar. Era brincadeira, um jogo tão inocente ali. Mas existem jogos que viciam. Eu já fui viciado em dominó. É pecado jogar dominó? Eu gosto até hoje. Mas eu tive que clamar ao Senhor. Eu fechava os olhos e eu via dominó lá onde eu trabalhava.
Eu fui viciado, mas eu fui viciado em coisas piores do que dominó também, né? E a gente tem que... É uma luta. E um vício, ele só pode... Primeiramente, o Senhor é quem vai nos libertar, pensando nesse assunto da pornografia, da prostituição, da imundícia. Esse vício, ele tem que ser substituído por bons hábitos, né? Bons costumes. Você tem que lutar para abandonar, e aquela hora, aquele lugar tem que ser evitado, ou então tem que ser feito outras coisas para ir substituindo aquilo. É uma pequena dica de como você pode fugir, ou pode se livrar. Agora, a melhor coisa é não deixar que isso aconteça se você... Não dê lugar para o diabo, não dê lugar para isso, porque isso vai dominar. Então, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de nós saibamos usar o nosso corpo em santificação e honra. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E quem ignora isso está ignorando Deus, está afrontando Deus que nos deu, ele termina dizendo no texto, nos deu o seu Espírito Santo. E Paulo está dizendo, não lembrais, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Qualquer um que peca fora, né, é fora, mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É no corpo esse pecado, é algo que vai afetar até a nossa saúde emocional e física muitas vezes. Então que o Senhor possa nos ajudar. Há muita coisa a falar disso, mas espero que isso foi suficiente para o nosso despertamento e para esse propósito que é dos nossos estudos: andar, viver de maneira a agradar a Deus. Amém.